Nós estamos reunidos hoje para ser lembrados e, como forma de gratidão, louvor a Deus, lembrar do que Ele fez por nós, lembrar do sofrimento, padecimento, angústia, dor, gemido de Cristo. E ao fazermos isso, nós estamos reconhecendo que houve um período na história, que as coisas não estavam bem certas. Houve um período na história em que os discípulos olharam para os acontecimentos e naquele momento eles ficaram na dúvida, eles ficaram com medo, eles ficaram angustiados. O mestre, o melhor amigo que haviam tido, estava morto. E essa é a realidade com que tiveram que lidar. E é com esse espírito que nós nos reunimos. Porque, afinal de contas, o sofrimento de Cristo faz parte do enredo da história de salvação que Deus planejou. Teria que ter acontecido desse jeito. E aí nós podemos pensar, mas por que tinha que ser desse jeito? E eu quero iniciar falando para ti que o mundo é um lugar injusto mesmo. E tu percebe que a coisa não mudou de lá para cá. Nós continuamos vivendo num mundo injusto. O mundo é completamente injusto. A maldade predomina. A angústia, ela toma conta do coração daquele que anseia por justiça, daquele que quer alguma coisa melhor. Mas a gente precisa entender o porquê, ou pelo menos o processo que levou o nosso Senhor desde aquela noite de quinta-feira até o momento em que Ele suspirou o último suspiro. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos. E nós leremos uma passagem da Escritura que vai nos mostrar justamente o momento em que o maior pecado da humanidade foi cometido. Porque nós temos a tendência de valorizar o nosso sofrimento. Nós temos a tendência de maximizar a nossa angústia, aquilo que nós estamos passando. Geralmente aquilo que nós passamos é o que causa muita dor. As pessoas não nos entendem. Ninguém entende o que eu estou passando. Parece que aquilo ali é o fim do mundo. Quando, na verdade, por mais que tu tenha sido vítima de um pecado, e tem muitas pessoas que são vítimas de pecado. O pecado ele pode ter duas frentes. Uma é quando nós cometemos o pecado. Nós somos pecadores por natureza. Mas também tem o outro lado. Às vezes nós somos vítimas de pecado. E mesmo assim, quando nós somos vítimas de pecado, ainda não chega nem aos pés do maior pecado que foi cometido neste momento aqui. Porque se de fato em algum momento da humanidade foi cometido algum pecado, foi aqui. Se de fato em algum momento houve uma injustiça, foi nesse momento. Porque o único justo que pisou nessa terra, ele foi morto. O único momento que alguém que pisou nessa terra não cometeu pecado algum e não merecia nenhum tipo de sofrimento, está morto neste exato momento. E eu quero que tu abra a tua Bíblia e vamos ler um pouquinho. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 53 ao versículo 65. Se tiver alguém nos visitando hoje e não tiver Bíblia, nós temos uma Bíblia para te presentear, então tu pode acompanhar a leitura na Bíblia. Ok? Acharam a escritura? Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 53. Nós vamos até o versículo 65. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, ou seja, os líderes da época, os líderes do povo. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Versículo 60. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou.
E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: porque ainda precisamos de testemunhas. Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Versículo 65, último. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e dizer-lhe: profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. A morte de Jesus foi a maior injustiça que já houve nessa terra. Nunca alguém sofreu tanta injustiça quanto nosso Senhor. Nunca houve um ser humano, por mais que sofra na vida, e eu não estou negando o sofrimento de ninguém, nunca houve um ser humano que pisou nessa terra, que sofreu uma injustiça tal qual a que o nosso Senhor sofreu. Não há, simplesmente não há. Nós podemos achar que hoje a gente vive num período de injustiça, e nós vivemos. Afinal de contas, tu vê notícias, né? Todo dia tá tendo notícias sobre injustiças sendo cometidas. E, na verdade, isso não chega aos pés da maior injustiça que já foi cometida. Nós estamos vivendo um período em que a injustiça predomina, sim. Mas isso não chega aos pés do que o nosso Senhor padeceu. Tem uma frase, ou um texto de Spurgeon, que diz assim: uma pessoa não pode meditar nisto por muito tempo sem derramar lágrimas. De fato, eu me vi forçado a abandonar minhas meditações sobre este tema devido ao excesso de emoção. Contemplar os sofrimentos de um ser tão desejável em si mesmo e tão amoroso para conosco é suficiente para fazer com que o coração se parta por completo. Contudo, esta desolação de sentimentos é sumamente útil. Seu efeito posterior é, na verdade, admirável. Quando acabamos de contemplar os agudos quebrantos do varão de dores, não nos atreveremos a registrar-nos de forma alguma na lista dos afligidos. As feridas de Jesus destilam um bálsamo que cura todos os ferimentos fatais. A verdade é que a maior injustiça que o mundo já presenciou, ela resulta em algo, ela tem um fruto que era inimaginável. A verdade é que a injustiça que o nosso Senhor sofreu, ela resulta em nós, justiça. É por causa da injustiça que Cristo sofreu que hoje nós podemos ser chamados de justos. Quem já leu as Crônicas de Nárnia sabe do que eu estou falando. Edmundo, o traidor, depois que ele é redimido por Aslan, ele é chamado de o justo. E esses somos eu e você. Nós traímos o nosso Senhor. Nós, se estivéssemos lá, também teríamos abandonado ele. Nós teríamos largado de mão e fugido. Na verdade, nós fazemos isso muitas vezes no decorrer da nossa vida. Ainda assim, nós somos chamados de justos. E nós somente somos chamados assim, porque em algum momento o nosso Senhor desceu, viveu a nossa vida, padeceu a nossa dor, morreu a nossa morte e sofreu uma injustiça como o mundo nunca viu. E é por causa disso que eu quero analisar contigo 3 passos, ou melhor, 3 momentos da maior injustiça que o mundo já viveu. A maior injustiça do mundo, ela passou por pelo menos 3 momentos. E eu gostaria muito que tu prestasse muita atenção. Em primeiro lugar, nós vimos o interrogatório do sumo sacerdote. Né? Se tu teve uma leitura atenta do texto, tu viu que Jesus foi conduzido, em primeiro lugar, para a casa do sumo sacerdote. Agora, quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele representante. Ele era o pastor da época. Ele é quem apresentava o povo diante de Deus. Ele confessava os pecados do povo. Ele apresentava um sacrifício que renderia um perdão temporário. Ele apresentava um sacrifício a Deus que tornaria a relação entre o povo e Deus útil novamente, propícia. E ele conduzia esse sangue até o mais interior do templo, o Santo dos Santos, e apresentava o sangue. E com o sangue apresentado diante do Senhor havia perdão. Esse era o sacerdote. Tanto ele representava o povo que nas suas vestes sacerdotais estavam escritas os nomes das 12 tribos de Israel. Ele conduzia o povo nos ombros quando chegava diante do Senhor, diante da arca, e apresentava o povo diante de Deus. Ele era o representante. Agora, o que está acontecendo? Esse representante do povo, ele está, na verdade, lutando contra Deus. O que a gente está vendo aqui é uma injustiça que tornou o líder espiritual da época, o pastor da época, alguém que está lutando contra os propósitos de Deus. E para isso ele vai tentar regular, ele vai tentar monitorar, ele vai tentar definir a história que está sendo contada. Tu percebe que durante o processo de julgamento, o texto fala, versículo
55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Eles estavam a todo custo procurando alguém que pudesse vir diante de todos e falar algo para que Jesus fosse condenado à morte. Tu percebe que isso é o que hoje se chama de um controle de narrativa? Na verdade, isso ocorre há muito tempo já. Na verdade, isso ocorreu de fato nesse momento aqui. Havia alguém tentando controlar o que estava sendo falado, com uma única finalidade: que Jesus fosse morto. Ou seja, a verdade não importa, desde que consigamos a finalidade que estamos buscando. Desde que a gente consiga o propósito desejado. Não interessa os meios. Tem até uma frase assim, né? Os fins justificam os meios. A coisa mais diabólica que pode haver é isso. Deus se importa tanto com os fins quanto com os meios. Não adianta nós chegarmos na presença de Deus e acharmos que podemos fazer isso de qualquer maneira. Na verdade, o sumo sacerdote ele está, neste momento, lutando contra Deus. Ele está em uma completa aversão ao que Deus está realizando. Tanto que, para isso, o julgamento será realizado durante a noite. O julgamento foi, na quinta noite, Jesus é preso e imediatamente ele é conduzido até a casa do sumo sacerdote. Está ocorrendo durante a noite, passa a madrugada toda, e eles estão nesse processo de interrogatório, de testemunhos, e por aí vai. Por que isso? Porque não havia como esconder aquilo que Jesus fazia à luz do dia. Era inevitável. Não tem como tratar sobre o que Jesus fez sem que seja às escondidas. Se nós vamos tentar com que Jesus seja morto, façamos isso na calada da noite. Façamos isso no breu. Façamos isso sem que todo o povo saiba, somente alguns. Vamos controlar a situação. Vamos controlar o contexto. O que Jesus está passando aqui é uma injustiça realizada pelo maior líder na época do povo, líder espiritual, pastor, aquele que deveria ser o justo. Jesus está padecendo aqui, na presença de todos, a maior injustiça sendo encabeçada pelo pastor da época. Nós estamos vendo aqui o primeiro momento dessa injustiça de Jesus, nesse julgamento que ele passou. E nós vemos durante isso que Jesus permanece calado. Ele permanece silente. Ele está em silêncio. Não tem por que se defender. Tem um certo comentarista bíblico que disse assim: bem-aventurado o homem que não tem necessidade de defender-se, porque suas obras e palavras testemunham a sua retidão. Jesus não tem por que se defender. Ele não havia errado. Ele não havia feito nada de errado. Não havia pecado nele. Não havia injustiça nele. Não havia nada nele que pudesse condená-lo. Ele não precisaria passar uma noite na cadeia, quanto mais ser condenado à morte. Não havia nada no nosso Senhor que olhassem para ele e dissessem: ele é culpado disso. Não havia. Ele poderia ser totalmente inocentado, porque ele era inocente. No entanto, eles estão dispostos a matá-lo. E não interessa o que vão fazer, desde que consigam matá-lo. A maior injustiça que o mundo já viu, ela foi desempenhada, ela foi desenvolvida, em primeiro lugar, no interrogatório do sumo sacerdote. E veja, no final do versículo 55, que nós lemos agora, finalzinho diz assim: mas não achavam nada. Afinal de contas, não tem como falar algo contra um inocente. Pleno, completo, perfeito. Não há uma palavra que possa ser dita que seja coerente. Não faz sentido. O que Jesus está padecendo aqui é justamente o alvo, é o campo de atuação da mentira. Se estão usando de mentira para condenar o nosso Senhor, e a Bíblia fala, o próprio Jesus falou, que o diabo é o pai da mentira. Logo, quem é que está por trás do que está ocorrendo? Demônios. Satanás está por trás do que está acontecendo. Ele quer a morte de Jesus. Ele quer a morte do nosso Senhor. E isso é o que está acontecendo neste momento. Agora, a própria justiça de Jesus é quem argumenta por ele. É por isso que ele fica em silêncio. Tu percebe isso? É por isso que muitas vezes nós ficamos em silêncio. Paulo, falando sobre isso aqui, ele diz assim: quem intentará acusação? Ou quem nos acusará? Ninguém pode nos acusar, porque hoje nós temos um justificador, que neste momento da história, ele está morto. Não há como, porque a injustiça que ele sofreu traz justiça para nós. Nós somos justos. Ou, no melhor termo da teologia, nós somos justificados, tornados justos. A minha pergunta para ti
A minha pergunta para ti é, tu percebe que muitas vezes tu pode estar lutando contra os propósitos de Deus, agindo contra aquilo que Deus quer? Tu percebe que aquela bofetada no rosto que o Senhor tomou era para nós? Aquele tapa que Jesus tomou, ele era na verdade para mim e para ti. Jesus foi agredido por causa de mim e de você. As pessoas que detêm poder, os poderosos, eles tendem a usar isso em benefício próprio. Eles tendem a usar isso à sua maneira. Portanto, não espere justiça dos injustos. De novo, vou repetir, para tu não sair daqui decepcionado ou não ficar decepcionado em ano de eleição. Não espere justiça de injustos. Jesus foi injustiçado, em primeiro lugar, pelo interrogatório do sumo sacerdote. Mas ele se manteve silente, quieto. Em segundo lugar, nós vemos as testemunhas falsas. Em segundo lugar, aqui, no julgamento de Jesus, estão sendo apresentadas testemunhas falsas. Pessoas que estão dispostas a mentir. Pessoas que estão dispostas a inventar. Versículo 57. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo... E aí eles falavam. O que nós estamos presenciando aqui são pessoas que não estão se lixando, pessoas que não se importam com o que vai acontecer. Eles não estão se importando aqui com a justiça, com a verdade. Eles não estão, sabe? Eles não estão nem aí. Porque afinal de contas, como eu disse, se a pessoa está sendo influenciada, e aqui neste momento a mentira está ocorrendo, o que está influenciando ela são forças diabólicas, são poderes malignos. E isso é uma coisa que nós temos que cuidar, porque o falso testemunho pode ser muitas vezes dado por nós. Nós temos que cuidar, porque um dos mandamentos, o 9º mandamento, diz não dê falso testemunho ou não minta. Então nós temos que cuidar, porque às vezes nós estamos podendo estar dando outra bofetada no nosso Senhor. Muitas vezes nós estamos agredindo o rosto do nosso Senhor. Quando eu e tu mentimos, quando eu e tu damos falso testemunho, nós estamos dando outro tapa no rosto de Jesus. Afinal de contas, se nós concordamos com isso aqui, se nós aceitamos isso aqui, nós precisamos ser iguais a Ele. Ele não só falou a verdade, como Ele é a verdade. Agora tu pode estar pensando assim, pastor, mas eu não minto. Cara, pode me acusar do que for, mas tem uma coisa que eu não faço, é mentir. Tem certeza? Tem certeza? Porque a Bíblia manda nós darmos testemunho. Jesus falou em Atos capítulo 1, vocês serão minhas testemunhas. Quando tu não fala de Jesus, tu está mentindo. Quando tu não dá bom testemunho de Jesus, mostrando o caráter de Cristo na tua vida, tu está dando falso testemunho. Quando o teu casamento não reflete o relacionamento de Jesus e a igreja, tu está dando um falso testemunho. Nós damos falso testemunho seguidas vezes. Só que às vezes a gente prefere negar isso, jogar para debaixo do tapete. O nosso Senhor levou bofetadas por causa disso. Nós estamos diante de uma situação em que Jesus está padecendo. Eles poderiam acusar Jesus de que ele não observava o sábado. Né? Eles poderiam acusá-lo da maneira deles, mas se tu estivesse pela verdade, se fosse alguém que vai lá dar um testemunho, poderia muito bem dizer, realmente, eu vi ele fazer alguma coisa no sábado, mas o que eu vi ele fazendo foi curar pessoas. Tu entende? Se a pessoa está disposta a falar a verdade, ela está em busca da verdade, ela vai enfatizar o que ela viu realmente. Não tem problema dizer que Jesus quebrou o sábado, mas fala a boa obra dele realizada. Não tem problema tu dizer assim, Jesus está me deixando passar por uma situação que eu não gostaria de passar, mas eu tenho certeza que é para o meu bem. Eu tenho certeza que é para o meu bem, é para o meu crescimento. Ou tu dá um falso testemunho e só reclama da situação que tu está passando. Deuteronômio capítulo 19, versículos 16 a 19 diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. Sabe por que o texto manda as testemunhas serem as primeiras a apedrejar? Porque se ela estivesse testemunhando falsamente, a morte daquela pessoa que estava morrendo seria colocada sobre ela. Ela se tornaria uma assassina. A pessoa que dava falso testemunho, ela receberia a punição da pessoa a quem ela estava tentando condenar. O que estavam tentando fazer com Jesus? E de fato fizeram. Não foi matá-lo? Todos ali, naquele momento, mereciam a morte.
Todos naquele momento mereciam ter recebido a morte. Agora, não é eles. A gente pode ter a tendência de pensar, nossa, como eles eram maus. Que pessoal do mal. Quando, na verdade, nós merecemos a morte, se não for Jesus em nossa vida. Quando, na verdade, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se tu já pecou em algum momento, tu é digno de morte. Ah, mas meu pecado não é tão, né? Não fiz tudo isso, assim. Eu acho que eu não mereço morrer. A questão não é o que tu fez, é contra quem tu fez. Se em algum momento tu pecou e teu pecado foi contra o Senhor, tu merece a morte. Nós deveríamos então estar mortos nessa sexta-feira à noite, e não Jesus, o único inocente que já pisou nessa terra. Nós deveríamos, porque afinal de contas nós testemunhamos falsamente. Nós receberíamos a pena que era para ele, que estava tentando ser colocada sobre ele. Era mentira o que estavam sendo dito. Era mentira o que estavam falando contra ele. Aquela conversa de que ele derrubaria o templo, em 3 dias reconstruiria, não era verdade. Jesus não... Veja, versículo 58. Nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Mentira! Jesus nunca disse, eu destruirei este santuário. O que ele falou foi, destruam esse santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Mentira. Mentira. Mais uma injustiça. As falsas testemunhas estão mentindo contra o nosso Senhor. Veja, uma aparente verdade, ela continua sendo uma mentira. Tem uma frase até que diz, o diabo mora nos detalhes. E é verdade. Muitas vezes é uma mentirinha, sabe? É só uma mentirinha. Não é, sabe? Não foi uma grande mentira, não foi uma coisa escandalosa. Não, mas continua sendo mentira. Se não é verdade, é mentira. Se não é verdade, então é uma mentira. Os pequenos detalhes escondem complicações, armadilhas, erros. E, na verdade, o pecado entrou no mundo justamente dessa maneira. Foi assim que a serpente falou para Eva. É verdade o que Deus disse? É verdade o que Deus disse? A mentira, ela geralmente inicia sorrateiramente. O que Jesus está passando aqui, então, é uma injustiça sorrateira. Ela vem com ares de verdade. Testemunhos que falam como, mas ele falou algo parecido, então vou só distorcer um pouquinho o que ele falou e está tudo bem. Mentira. Mentira. Por isso que cristão, quando está tratando de algo, fala a verdade. Não só fala a verdade, como tu tem que trazer tudo às claras. Não se deixa nada em oculto. Quem faz isso são servos de Satanás, que tratam das coisas às escondidas, de madrugada, em oculto. E a Bíblia fala que Jesus guardou o silêncio, né? Aqui Jesus está mostrando na prática para os discípulos aquilo que ele havia ensinado pouco tempo atrás. Dar a outra face. Eu já expliquei para alguns, acho que para a maioria, que quando a Bíblia está falando sobre dar a outra face, ela não está falando de algo físico, não é de uma agressão física. Não é isso. Você tem o direito e o dever de se defender. Principalmente defender os outros. Não é disso que a Bíblia está falando. Jesus está exemplificando isso aqui. Ele está sofrendo uma injustiça. Ele está sofrendo uma punição que não é dele. Ele está sofrendo humilhação. Ele está sofrendo desprezo. O que ele faz? Ele guarda silêncio. Ele dá outra face. Nós estamos diante de um Salvador que está mostrando para nós que muitas vezes, presta atenção, muitas vezes a ânsia de responder, a ânsia de falar algo, não é por uma justiça, pelo contrário, é por uma autojustificação. Muitas vezes a tua ânsia de responder logo, muitas vezes a tua ânsia de falar algo, não é por justiça, pela verdade. É somente uma busca, ela é fruto de autojustificação. Tu percebe? Nós vamos ser distorcidos. Aquilo que a gente fala vai ser distorcido. O mundo vai entender mal ou vai distorcer o que nós falamos. Jesus falou isso, que nós seríamos odiados. Ele havia alertado isso. Nós seríamos odiados pelo mundo. Ou seja, o que Jesus passou, guardadas as devidas proporções, é óbvio, porque nós não sofremos para a nossa salvação, mas por sermos salvos, nós temos que estar preparados para sofrer tribulações. A vida não é fácil. Eu iniciei falando, o mundo é um lugar injusto. Então tu não pode esperar justiça, plenitude. Tu não pode aguardar agora para já uma vida abundante, próspera, se tu serve o Senhor. Se tu serve Jesus, tu sempre está preparado para sofrer afronta, desprezo, hostilidade.
As nossas palavras, muitas vezes, serão distorcidas, terão outro significado. Spurgeon fala, suporte a aspereza como bom soldado de Cristo e não tenha medo. Jesus sofreu, então, o falso testemunho para que nós fôssemos boas testemunhas dele. Amém? Em terceiro lugar, o terceiro momento da injustiça que Cristo suportou, a maior injustiça que o mundo já viu, foi uma condenação imerecida. Terceiro e último lugar, Jesus foi condenado de forma completamente injusta. Ainda que tivesse um aspecto de justiça. Ainda que no papel houve um julgamento, houve. Foram ouvidas testemunhas? Foram. A testemunha, o acusado se defendeu? Teve oportunidade de se defender? Teve. Então foi feita justiça? Não. Continuou sendo injusto. Continuou sendo completamente desonesto o que fizeram com Jesus. Entende? A gente está vendo isso hoje. As pessoas fazem por mera formalidade. Alguns tribunais passam ares de justiça, quando na verdade aquilo está tão corroído que ao primeiro sopro de Deus desaba. O que nós estamos vivenciando hoje na nossa nação é justamente isso. É servos da maldade, servos de Satanás, ocupados em fazer uma justiça à sua própria maneira. Só que justiça à sua maneira não é justiça. É injustiça. Nós somente vemos justiça quando segue à risca aquilo que Deus determina. Aquilo que Deus quer que seja feito. Da forma como Ele quer que seja feito. Aí a justiça. Enquanto isso não ocorre, continua sendo totalmente injusto. A única coisa naquele julgamento que não foi considerado, a única coisa que eles não levaram em consideração era... será que ele não está falando a verdade? Ou tu reparou? Será que tu teve uma leitura mais atenta do que eu e reparou isso no texto? Será que em algum momento eles pararam e pensaram assim, será que ele não está falando a verdade? Tá, vamos dar o benefício da dúvida? E se de fato ele era quem dizia ser? Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem. Mas eles não queriam aquilo. Eles não estavam dispostos a aceitar aquilo. Eles não queriam ouvir. Eles aguardavam o Messias, mas eles sequer eles quiseram ouvir o Messias. Eles diziam aguardar o Messias, mas em nenhum momento eles estavam dispostos, com o peito aberto, para ouvir o que o Messias tinha para falar. Eles estavam com o Messias, o aguardado, na frente deles. Ele estava ali, na frente deles, e eles negaram a ouvir. Eles se negaram a ouvir. Eles estavam com aquele aguardado, mas eles rejeitaram o que ele tinha para dizer. Eles rejeitaram o que ele havia dito. Eles rejeitaram o que ele estava dizendo. Sequer consideraram que ele estivesse falando a verdade. Muitas pessoas estão com a verdade na sua frente e negam a verdade. Em algum momento, nós precisamos colocar a mão na consciência, colocar a mão no peito e reconhecer que em algum momento nós já fizemos isso. Nós negamos o que Jesus tem para nós. Nós negamos o que Jesus fala para nós. Nós negamos o que a palavra de Deus fala para nós. Nós negamos em algum momento. Eles estavam com ele na frente. Ele estava bem ali. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Versículo 64. Leia comigo. Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Todos. Não houve um, naquele momento ali, que levantasse a mão e dissesse, ei, eu discordo disso. Ei, para lá, vamos esperar um pouquinho. Vamos levar em consideração o que ele está falando. Vamos parar e pensar um pouco. Não, vamos, sabe, segura um pouquinho, só um pouco. Todos julgaram réu de morte. Tu percebe então que aquele ditado que diz a voz do povo é a voz de Deus é mentira? A voz do povo é a voz de Deus, mentira. Mentira. Muitas vezes o povo em unanimidade está sendo contrário a Deus. Muitas vezes todos podem estar contra a vontade do Senhor.
Muitas vezes, a verdade da palavra de Deus é justamente o que a gente não quer ouvir. É justamente o que a gente não está pronto para ouvir. A gente não está disposto a ouvir. Muitas vezes. Quantas verdades bíblicas a gente já recusou porque a gente não quer que seja desse jeito? A gente não quer que seja assim. Jesus cumpriu, presta atenção, Jesus cumpriu todas as leis. Não houve uma única lei que Jesus tenha quebrado. Ainda assim, leis foram quebradas para que ele fosse condenado. Não havia uma única lei, nem lei civil, nem lei cerimonial, nem lei moral. Os 10 mandamentos, não houve nenhuma lei que Jesus tenha quebrado. Nenhuma. Agora, ele teve leis que foram quebradas para que fosse condenado. Por exemplo, Jesus foi interrogado sem ser acusado formalmente. Ele não teve uma acusação formal. A acusação veio depois de ouvir as testemunhas. Veja, versículo 63. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? 64. Vocês ouviram a blasfêmia? Aí surge a acusação. Aí surge a acusação. Aí eles estão querendo, então, firmar a acusação contra o Senhor, que é, de fato, a razão pela qual ele foi condenado. Blasfêmia. Ele não foi acusado. Segundo lugar, outro exemplo. Jesus foi julgado durante a noite. Isso era ilegal. Era ilegal, de acordo com as leis. Ele não poderia ter sido julgado durante a noite, durante a madrugada. Não podia. Não podia. Mas para condená-lo, eles deram um jeito. Eles deram um jeitinho para condená-lo. Os 2 maiores tribunais do mundo. Os 2 maiores tribunais do mundo. Tribunal religioso, judeu, Israel. E o tribunal civil de Roma. Foram quebrados naquele momento. Para que o nosso Senhor fosse condenado à morte. Os 2 maiores tribunais do mundo cometeram a maior injustiça do mundo. O sacerdócio, naquele momento, representando Levi, o líder da tribo, da onde vieram os sacerdotes, rasgou as suas vestes. E de fato aquilo ali era simbólico. Estava sendo mostrado que um novo sacerdócio estava surgindo. Ele rasgou as suas vestes porque de fato Deus estava, naquele momento, iniciando um novo sacerdócio. A sentença para Jesus foi morte. A sentença de Jesus foi morte. No entanto, a morte era a sentença que eu merecia. Era a sentença que tu merecia. A morte era a sentença que deveria ser dada a nós. Não a ele. Não a ele. A morte é a sentença que eles impuseram, então, sobre o nosso substituto. Jesus, ele pega você e ele tira do teu lugar e ele te substitui. E ele assume o teu lugar, substituindo. Ele sofre o que tu devia sofrer. Ele morre a morte que tu deveria padecer, e não estou falando de morte física apenas. Eu estou falando de morte infernal, o inferno, a condenação eterna. Porque sim, na cruz Jesus suportou o inferno. Não é à toa que ele roga ao Pai: Pai, se possível, livra de mim, me livre, tira de mim esse cálice. A ira que nós merecíamos veio sobre Jesus com todo o seu peso. Era para nós, era para mim e para você. A bufetada no nosso Senhor era para mim e para você. O tapa que ele tomou no rosto era para nós. Jesus desviou de nós e tomou a bufetada em nosso lugar. Ele foi ultrajado. Ele tomou muitas e cruéis bufetadas no seu bendito rosto. É isso que o teu e o meu pecado merecia. É isso que nós merecíamos. Antes de vir para cá, eu vim falando para as meninas: sabe o que hoje significa? Sabe por que de nós fazermos um culto da paixão? Muitos não estão acostumados. Nós temos um culto, sim, que nós temos um aspecto mais sério, mais introspectivo. Nós temos um culto da paixão, em que de fato é um culto em que nós estamos tristes porque o nosso Senhor morreu. Nós estamos tristes porque Jesus morreu. Só que mais do que a morte dele, a culpa da morte dele é nossa. Ele morreu por culpa minha e tua. Ele morreu por culpa minha e tua. O teu e o meu pecado tem que pesar. Tem que pesar. Tu tem que levar a sério o teu pecado. Tu tem que levar a sério aquilo que tu faz contra o Senhor. Jesus foi para a cruz por causa disso. Jesus suportou o inferno por causa disso.
Bendito é o nome dele. Eu estou indo para o final, eu quero encerrar com 3 consequências da injustiça sofrida por Cristo. 3 consequências que precisam ocorrer. 3 coisas, 3 frutos daquilo que Jesus suportou. Em primeiro lugar, suporte a calúnia, a humilhação e o menosprezo. Suporte quando for caluniado, quando sofrer menosprezo. Suporte. O teu Senhor, o meu Senhor suportou. Quem somos nós para não suportar isso? Quem somos nós para não suportar se ocorrer com a gente? Além disso, quando passamos, nós aí sim estamos nos identificando com Ele. Tu quer se identificar com Jesus? Passe pelo mesmo que Ele passou, agindo da mesma forma como Ele agiu. Amém? Em segundo lugar, Em segundo lugar, honra a partir de nós. Precisa haver honra a partir de nós. Spurgeon diz assim: se os homens estavam tão ávidos por envergonhá-lo, nós devemos estar 10 vezes mais empenhados em dar-lhe glória. Se Jesus suportou tamanha humilhação em nosso lugar, desprezo em nosso lugar, cuspe em nosso lugar, não é digno que nós honremos o nome dele pelo que ele fez e por quem ele é? É ou não é? Se Jesus, sendo santo, perfeito, sem pecado, padeceu tudo isso em nosso lugar, não é digno que nós o honremos 10 vezes mais? Em terceiro e último lugar, a consequência da injustiça sofrida por Cristo é descanso para as nossas almas. Nós temos descanso agora por causa do sofrimento que Jesus suportou. Nós temos descanso agora por causa daquilo que Jesus enfrentou. As bufetadas nele significam levantar a cabeça em paz, porque agora nós somos justificados. Em Cristo agora nós recebemos justiça. A injustiça que ele suportou significa justiça para nós. Jesus morreu não foi por causa política, ainda que tivesse alguma motivação política. Mas não foi por causa política. Ele não representava nenhum perigo para Roma. Ele não representava naquele momento nenhum risco para Roma. A morte de Jesus não foi por consequência social, ainda que tivesse algum aspecto social. A morte de Jesus não foi por causa social. Ele não defendia causas. Jesus não defendia causas. Então não foi por isso. A morte dele foi pelo teu e o meu pecado. A saliva do cuspe no rosto de Jesus. A saliva do cuspe que ele recebeu no rosto significa um rosto limpo e resplandecente e glorificado para nós. Aquele rosto surrado, assolado, agredido, cuspido, resulta em um rosto glorificado e resplandecente para nós. As falsas acusações para ele significam que não existe mais acusação, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele foi desfigurado para que nós fôssemos restaurados. A sentença de morte para Jesus significa vida eterna para nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Ele morreu para que a vida dele estivesse em nós. Ele morreu por causa do nosso pecado. Fique de pé um momento. Fique de pé lembrando, meditando, pensando na morte de Cristo, no padecimento, no sofrimento de Jesus. Não pare por um momento de pensar na culpa que levou Jesus à cruz, porque não foi dele, era minha e tua. Nós fomos os responsáveis, os culpados pelo Senhor estar naquela cruz. Isso tem que pesar alguma coisa. Isso precisa ter algum reflexo em nós. Isso precisa resultar em alguma medida em arrependimento, em contrição, em confissão. Precisa resultar em uma proximidade com o Senhor, porque Ele morreu para isso, para que um relacionamento fosse restabelecido e nós tivéssemos acesso a Deus. Bendito é o nome dEle. Bendito é o nome dEle. Eu quero que tu pare um minuto agora. Eu vou dar um minuto para você. E neste momento nós vamos fazer uma oração. Mas eu quero que seja uma oração silenciosa. Eu não só estou te convidando, eu estou
pedindo a você que faça neste momento uma oração silenciosa de arrependimento e confissão de pecados. Nós vamos parar agora 1 minuto e nós vamos orar ao Senhor. E eu quero que essa tua oração não seja pedindo coisas. Deixa para pedir depois o que tu quer, o bem que tu quer, o carro, a casa, o emprego. Eu quero que tu peça depois, em outro momento. Agora, neste momento, nós faremos uma oração de arrependimento. E durante este momento, silenciosamente, tu deve confessar os teus pecados ao Senhor. E não pode dizer que não tem, porque essa semana ainda tu pecou. Essa semana ainda eu pequei. Todos nós estamos diante de Deus e temos alguma mancha e precisamos do perdão dele. Jesus morreu para que tivéssemos nossas vestes brancas, brancas como a neve. É por causa dele, não por causa de mim e de você. Nós ainda pecamos, nós ainda traímos, nós ainda nos rebelamos, nós ainda estamos diante dele como desobedientes, rebeldes. Só que agora nós somos filhos desobedientes e rebeldes. Então nós podemos chegar e pedir: Pai, perdão. Pai, perdoa. Perdoa os nossos pecados. Amém? Inclina a tua cabeça. Fecha os teus olhos. E neste momento faça uma oração silenciosa de arrependimento e confissão de pecados. Vamos responder o sermão? Amém? Amém? Neste momento eu quero orar com você. E após a oração, nós vamos responder o sermão de 2 maneiras. Não 3 dessa vez. Hoje, nós não teremos oferta, dízimos e ofertas. Se tu tiver, dê em outro momento. Dê fora do momento do culto, mas não agora. Agora nós vamos orar ao Senhor. E após a oração, nós vamos cear. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Hoje, mais do que nunca, é o dia para nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor, lembrando do sacrifício dele. O pão, para ser produzido, ele precisa ser amassado. Os ingredientes precisam ser misturados e amassados. Jesus teve seu corpo amassado, esmagado, por causa de mim e de você. O sofrimento de Cristo é algo que é inigualável. Não tem como comparar o que ele passou por mim e por você. O corpo dele foi amassado. E por isso ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Mas não só isso. Ele também dá o cálice e ele diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, vertido por vós. Ou seja, assim como o vinho produzido pela uva, ele é esmagado, a uva é pisoteada, a uva é esmagada, e dali sai o sangue da uva, o vinho. Jesus teve seu corpo esmagado, moído, e foi vertido até a última gota do seu corpo. Como eu sei disso? Porque a Bíblia fala que o soldado feriu o seu lado e saiu água misturada com sangue. Já não havia mais sangue somente. Ele deu até a última gota dele por causa de nós.
Ele deu até a sua última gota por causa de nós. Quando tu for participar da ceia agora, não pense em qualquer outra coisa que não na angústia de Cristo por ti. Não pense em qualquer outra coisa a não ser no sofrimento de Cristo por ti. Nós vamos pegar ali, tem 2 mesas ali atrás, e aqui à minha esquerda tem outra. Tu vai pegar o pão e tu vai mergulhar no cálice de acordo com a tua consciência. Tem suco e tem vinho. A taça bronze é a de vinho. A taça dourada é suco. Quem pega suco? Mulheres grávidas, crianças, abstêmios e crentes fracos. Ah, tá chamando de fraco, pastor? Sim, a Bíblia fala, Paulo fala isso, os fracos. Os demais têm vinho. O vinho é para crentes maduros. Bebida alcoólica, contém álcool. Mergulhe lá, participe do corpo e do sangue do Senhor. Quem faz isso? Quem tem parte com o Senhor. Jesus disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ou seja, o corpo dele é para quem faz parte dele, para aqueles que agora são o corpo de Cristo. Amém? Se você tem parte com o Senhor, você é convidado à mesa do Senhor. Não congrego na soma, pastor, não tem problema. Tu está em Cristo? Sim. Tu serve ao corpo de Cristo? Sim. Você é bem-vindo à mesa. Vá agora, neste momento, meditando. Paulo fala, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não existe autodisciplina. Quem disciplina é a igreja. Então, você não pode se disciplinar. Ah, hoje eu resolvi não tomar a ceia, estou me disciplinando. Não existe isso. Você vai e participa da ceia, porque você está dando testemunho. Precisa ser uma boa testemunha. Você vai dar um testemunho de que tem parte com o Senhor. Amém? Depois de feito isso, nós vamos cantar ao Senhor novamente. Mais 2 canções. E eu quero que tu cante ao Senhor, mas lembrando novamente, meditando na letra que tu está cantando. Lembre-se, a coroa dele era para mim e para você. Cante isso. Cante com o coração. Deixe esse louvor sair do mais íntimo do teu ser. A coroa de Jesus era para mim e para você. E depois cante confessando aberta e publicamente que você ama a mensagem da cruz. Se tu é salvo, se tu reconhece Jesus como Senhor, cante reconhecendo que essa mensagem, por mais trágica e injusta que tenha sido, ela resulta em justiça para nós e salvação para nós. Amém? Amém? Então vamos agora participar da ceia de forma silenciosa, lembrando do sofrimento do Senhor. Pode ir. Vamos orar?
Senhor Deus, nós estamos neste momento, Senhor, na tua presença e após meditar no que Cristo suportou, essa injustiça que ele sofreu, não há outra conclusão, Senhor, a não ser nos rendermos aos teus pés. Afinal de contas, o sofrimento de Cristo, que iniciou com a descida dele a este mundo, Senhor, Deus pleno, digno de todo louvor, toda honra, toda glória, se fez homem e viveu a vida que nós não conseguimos. Nós estávamos em rebeldia. Nós estávamos, Senhor, em completa rebelião contra o Senhor. E tanto quanto mais nós tentávamos algo para buscar ao Senhor, mais nós nos distanciávamos, mais nós nos rebelávamos. Quanto mais nós tentávamos consertar o nosso próprio erro, maior era o dano do que havíamos cometido. Nós precisamos, Senhor, reconhecer essa noite a graça que há em Ti, porque nós não merecemos tamanha graça. Nós não merecemos a salvação, ou como Teu apóstolo fala, tão grande salvação. Nós queremos neste momento reconhecer, Senhor, que tudo que ganhamos de Ti, o que recebemos de Ti, não é mérito nosso, é mérito do Senhor Jesus. Nós estamos reconhecendo essa noite, Senhor, que a morte do Senhor, a qual nós lamentamos, também é o que nos trouxe justiça. Somos justificados por meio da injustiça que o nosso Senhor suportou, daquilo que Ele sofreu. Nós estamos reconhecendo, Senhor, que não há nada em nós digno de que Tu movesse um dedo para que pudéssemos voltar a Ti. Não há merecimento em nós, não há dignidade em nós, não há nada que mereça, não há mérito em nós. É tudo por causa do que Cristo realizou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada bofetada que Ele recebeu no seu rosto. Obrigado por cada cuspida que Ele recebeu, porque aquilo era para mim, aquilo era para nós. Obrigado, Senhor, por cada agressão. Obrigado por causa de cada espinho que havia naquela coroa, porque aquilo era para nós. Obrigado, Senhor, pelos pregos que perfuraram os seus membros, porque aquilo era para nós. Obrigado, Senhor, pela Tua ira derramada plenamente sobre Ele, porque aquela ira era para nós, e nós a padeceríamos eternamente. Obrigado por cada gota de sangue vertida. Obrigado, Senhor, por cada açoite que Ele recebeu, porque aquilo era para os nossos lombos. Ele teve a sua carne rasgada, para que hoje nós não vivêssemos mais segundo a carne. Amém. Ah, Deus, perdão por termos feito tudo isso. Perdão, Senhor, pelo pecado que resultou nisso. Perdão pelo pecado que ainda cometemos. Perdão, Senhor, porque como igreja nós temos falhado diversas e muitas maneiras. Perdão, Senhor, porque como sociedade nós temos falhado, estamos numa nação que tem um governo que serve ao trono de Satanás. Mas o problema não é só o governo, o problema é nosso, porque nós nos acostumamos com a maldade, com a injustiça, nós nos acostumamos com a corrupção, nós nos acostumamos com a imoralidade. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, ó Deus, porque cada agressão era para nós. Perdão, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos livrado disso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.